O cheiro de café com leite misturado ao aroma de pão amanhecido preenchia o pequeno apartamento na periferia de São Paulo. Gabriel, de apenas 12 anos, ajustava sua cadeira de rodas ao lado da mesa da cozinha, onde alguns pedaços de madeira e tinta descascada esperavam por suas mãos habilidosas. O menino trabalhava há 3 semanas naquele presente especial, um pequeno porta-retratos feito com sobras de madeira que encontrou no fermo velho do seu Joaquim. Gabi, meu amor, não vai se atrasar para a escola. A voz de Dona Maria ecoava do banheiro, onde ela se preparava para mais um dia de trabalho como diarista. Só mais um pouquinho, mãe, tô quase terminando, respondeu o menino, passando cuidadosamente a lixa na superfície irregular da madeira. Suas mãos pequenas, mas firmes, poliam cada detalhe com uma dedicação que impressionava qualquer adulto. Gabriel tinha uma missão: entregar aquele presente para alguém que precisasse de um sorriso. Desde que aprendeu sobre solidariedade na escola, o menino sonhava em fazer algo especial por um desconhecido. Não importava quem fosse, ele acreditava que todo mundo merecia um pouco de carinho, principalmente quem parecia triste na rua. Do outro lado da cidade, nos jardins do Morumbi, Marcelo Ferreira ajustou o nó da gravata italiana pela última vez. Aos 45 anos, ele havia construído um império imobiliário que movia milhões de reais mensalmente. Penthouses, carros importados, jatos particulares, tudo o que o dinheiro podia comprar estava ao seu alcance. Mas naquela manhã de terça-feira, seu mundo desabaria como um castelo de cartas. Senhor Ferreira, precisa assinar estes documentos urgente, disse Rodrigo, seu assistente, com o rosto pálido e as mãos tremendo. Os investidores retiraram todo o capital. A empresa, ela não existe mais. O silêncio pesado tomou conta do escritório luxuoso. Marcelo olhava para os papéis sem conseguir processar as palavras. 20 anos de trabalho, de sacrifícios, de noites mal dormidas, tudo havia desaparecido em questão de horas. Uma investigação por lavagem de dinheiro, da qual ele nem sabia que era suspeito, havia congelado todas as suas contas. Os bancos queriam tudo de volta, imediatamente. E tem mais uma coisa, senhor, continuou Rodrigo, engolindo seco. Sua esposa, ela pediu o divórcio ontem, já mudou para Paris com as crianças. Marcelo desabou na cadeira de couro legítimo, que em breve não seria mais sua. O homem que controlava tudo, que nunca demonstrava fraqueza, sentiu o peito apertar com uma dor que o dinheiro não podia curar. Pela primeira vez em décadas, ele estava completamente sozinho. Às 3 da tarde, Gabriel empurrava sua cadeira pela Avenida Paulista, voltando da escola. O porta-retratos estava cuidadosamente embrulhado em papel de presente que ele havia pintado à mão, com desenhos de corações e estrelas. Seus olhos brilhavam de expectativa. Ele procurava por alguém que parecesse precisar de um presente. Foi então que ele viu um homem bem vestido, sentado sozinho em um banco, da praça, com o rosto entre as mãos. Marcelo havia saído de seu escritório sem destino, caminhando pelas ruas como um fantasma. Tinha perdido tudo em um único dia, e pela primeira vez na vida, não sabia o que fazer. Gabriel aproximou-se devagar, observando a tristeza estampada naquele rosto desconhecido. Não fazia ideia de quem era aquele homem, nem dos milhões que ele havia perdido, nem do império que ruiu. Para Gabriel, ele era apenas alguém que precisava de carinho. Oi, senhor, disse o menino com um sorriso tímido, parando sua cadeira ao lado do banco. O senhor tá bem? Marcelo levantou os olhos, surpreso. Um menino cadeirante, com roupas simples, mas limpas, o olhava com genuína preocupação. Eu tô passando por uns problemas, respondeu Marcelo, tentando disfarçar a voz embargada. Gabriel estendeu o pacote colorido. Então esse presente é para você, eu fiz com muito carinho. Quando a gente tá triste, um presente pode ajudar. Marcelo ficou sem palavras. Suas mãos tremeram ao receber o embrulho. Nunca, em toda a sua vida, alguém lhe havia dado algo sem esperar nada em troca. O menino sorriu mais uma vez, acenou e se afastou, empurrando sua cadeira pela calçada, deixando para trás um homem transformado por um gesto simples e puro. Naquele banco, segurando um presente feito por mãos de criança, Marcelo Ferreira chorou pela primeira vez em 20 anos. Marcelo permaneceu no banco até o sol se pôr, segurando o pequeno pacote como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Quando finalmente encontrou coragem para abrir, seus olhos se encheram de lágrimas. Dentro do papel pintado à mão havia um porta-retratos rústico com uma mensagem cuidadosamente escrita em letra de criança. Para alguém especial que merece sorrir, Gabriel. Era tosco, imperfeito, feito com materiais simples, mas carregava algo que ele havia esquecido que existia: amor verdadeiro.
O homem que um dia desprezou presentes caros de parceiros de negócios, que jogou fora cartões de Natal sem nem ler, agora segurava um pedaço de madeira como se fosse ouro. Sua mente voou para o passado. Lembrava-se de quando era apenas um jovem arquiteto, cheio de sonhos e ideais. Queria construir casas populares, ajudar famílias simples a realizarem o sonho da casa própria. Mas o dinheiro, o poder, a ganância, tudo havia corrompido seus valores. Quando foi a última vez que ele havia feito algo por alguém sem esperar nada em troca? O celular tocou incessantemente. Ligações de advogados, de credores, de jornalistas. Marcelo desligou o aparelho e o jogou em uma lixeira. Não queria mais saber daquele mundo. Caminhou até um hotel simples, no centro da cidade, o único lugar que ainda podia pagar com o dinheiro do bolso. No quarto pequeno e modesto, ele colocou o porta-retratos na mesinha de cabeceira. Não tinha foto para colocar ali, mas não importava. Aquele objeto representava algo muito maior. A bondade que ainda existia no mundo, mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto isso, Gabriel chegava em casa radiante. Dona Maria estranhou o sorriso ainda mais largo do que o usual. "Conseguiu entregar seu presente, meu amor?" "Consegui, mãe. Para um senhor muito triste. Acho que ele gostou." Gabriel contou sobre o encontro, descrevendo cada detalhe com a empolgação típica de uma criança que acaba de fazer uma boa ação. Maria sorriu, bagunçando os cabelos do filho. Ela havia criado Gabriel sozinha desde que nasceu, e mesmo com todas as dificuldades, a cadeira de rodas, as contas apertadas, os olhares de pena das pessoas, ela sempre ensinou ao menino que a felicidade não dependia do que se tinha, mas do que se dava. "Você é especial, Gabi. Não esqueça nunca disso." Naquela noite, duas pessoas dormiram de forma diferente. Gabriel, sonhando com novos presentes que poderia fazer para outras pessoas. Marcelo, pela primeira vez em anos, não sonhou com dinheiro, contratos ou sucesso. Sonhou com o sorriso sincero de um menino desconhecido que havia iluminado o pior dia da sua vida. Do outro lado da cidade, o apartamento luxuoso onde Marcelo morava há 10 anos estava sendo lacrado pela justiça. Quadros caros, móveis de grife, vinhos raros, tudo seria leiloado para pagar as dívidas. Mas ele não sentia falta de nada daquilo. Pela primeira vez, entendia que havia perdido muito mais do que dinheiro ao longo dos anos. Havia perdido a sua humanidade. O porta-retratos, iluminado pela luz fraca do poste da rua que entrava pela janela do hotel, parecia guardar segredos. Como aquele menino sabia exatamente o que ele precisava ouvir? Como uma criança havia conseguido enxergar sua dor quando nem ele mesmo a reconhecia? Marcelo adormeceu com uma certeza. Precisava encontrar Gabriel novamente, não para dar dinheiro, não para retribuir o favor, mas para aprender. Aprender a ver o mundo com os olhos daquele menino. Aprender a amar sem esperar nada em troca. Aprender a ser humano novamente. O vínculo invisível que havia se formado naquela tarde na praça começava a tecer uma história que mudaria para sempre a vida de ambos. Durante uma semana inteira, Marcelo perambulou pelas ruas de São Paulo procurando por Gabriel. Não tinha mais chofer, nem carro importado. Agora caminhava de ônibus em ônibus, de bairro em bairro, perguntando se alguém conhecia um menino cadeirante chamado Gabriel. As pessoas olhavam desconfiadas para aquele homem bem vestido, fazendo perguntas sobre uma criança. Mas Marcelo não desistia. Algo dentro dele havia mudado profundamente. O porta-retratos nunca saía de suas mãos. Era seu talismã, sua conexão com a esperança. Foi numa quinta-feira chuvosa que o destino os reuniu novamente. Marcelo estava em um ponto de ônibus na Vila Madalena quando viu Gabriel chegando da escola, protegido por uma capa de chuva colorida, empurrando sua cadeira com determinação pela calçada molhada. "Gabriel!" gritou Marcelo, correndo em direção ao menino. O garoto parou, surpreso. Demorou alguns segundos para reconhecer o homem da praça, agora com a barba por fazer e os olhos vermelhos de tanto procurar. "Oi, senhor. Como o senhor sabe meu nome?" perguntou Gabriel, curioso, mas sem medo. Marcelo ajoelhou-se na calçada molhada, ficando na altura do menino. "Estava escrito no presente que você me deu. Eu precisava te encontrar para agradecer." "Ah, que bom que o senhor gostou. Mas não precisa agradecer, não.
Minha mãe sempre diz que quando a gente faz o bem volta. Seu presente me salvou, Gabriel. Eu estava no pior dia da minha vida e você apareceu como um anjo. Gabriel ficou confuso. Como um porta-retrato simples poderia salvar alguém? Mas havia algo no olhar daquele homem que o tocava, uma sinceridade que ele reconhecia. O senhor quer ir em casa tomar um café? Minha mãe faz o melhor café com leite do mundo, ofereceu Gabriel sem pensar duas vezes. Marcelo aceitou com o coração apertado. Quando chegaram ao prédio simples onde Gabriel morava, ele sentiu um misto de vergonha e admiração. Vergonha por nunca ter pisado em um lugar assim. Admiração pela dignidade que emanava daquele lar humilde. Dona Maria recebeu Marcelo com a hospitalidade típica dos brasileiros simples. Não fez perguntas inconvenientes. Apenas serviu café, pão de açúcar e biscoitos caseiros. Marcelo comeu como se fosse a primeira refeição da vida. Sabe, Gabriel me falou que o senhor estava triste no dia que eles se conheceram, disse Maria, observando o homem que devorava o pão simples com mais prazer do que jamais sentira com caviar. Eu perdi tudo em um dia, Dona Maria. Dinheiro, família, amigos, tudo que eu achava que importava. E agora, como o senhor está se sentindo? Marcelo olhou para Gabriel, que brincava com o carrinho no chão, fazendo sons de motor com a boca. O garoto irradiava uma alegria pura, mesmo com todas as limitações que a vida lhe impôs. Agora eu estou aprendendo o que realmente importa. Naquela tarde, Marcelo descobriu um mundo novo. Gabriel mostrou seus desenhos, seus brinquedos simples, contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre seus sonhos. O garoto queria ser professor, para ensinar outras crianças a serem bondosas como ele. Sabe o que eu mais quero na vida? Disse Gabriel, com os olhos brilhando. Eu quero que todo mundo seja feliz. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, se anda ou usa cadeira de rodas, todo mundo merece ser feliz. Marcelo sentiu um nó na garganta. Aos 45 anos, estava aprendendo sobre a vida com uma criança de 12. Quando se despediu, prometeu voltar no dia seguinte. Caminhando de volta ao hotel, Marcelo fez uma promessa para si mesmo. Ia reconstruir sua vida, mas desta vez com os valores que Gabriel lhe ensinou. Não importava se nunca mais tivesse dinheiro. Tinha encontrado algo muito mais valioso, um propósito real para viver. A chuva havia parado, e pela primeira vez em semanas, Marcelo sorriu genuinamente. O porta-retratos em suas mãos não era mais apenas um presente, era o símbolo de sua transformação. 2 meses se passaram desde aquele primeiro reencontro. Marcelo havia se tornado praticamente da família. Toda tarde, após conseguir alguns trabalhos como pedreiro, ele que um dia comandou centenas de funcionários, passava na casa de Gabriel e Dona Maria. Ajudava nas tarefas domésticas, consertava o que estava quebrado e, principalmente, ouvia os ensinamentos daquele menino extraordinário. Gabriel havia se tornado seu guia espiritual sem nem saber. Cada palavra do garoto era uma lição de vida. Quando Marcelo reclamava do trabalho pesado, Gabriel dizia: "Mas, seu Marcelo, o senhor está ajudando alguém a ter uma casa bonita. Isso é muito importante." Quando ele se sentia triste por ter perdido o luxo, Gabriel lembrava: "Luxo de verdade é ter pessoas que a gente ama por perto." Dona Maria via a transformação de Marcelo com admiração. O homem arrogante que ela imaginava ter sido deu lugar a alguém humilde, trabalhador, que brincava no chão com seu filho como se fosse um avô carinhoso. "Seu Marcelo", disse Gabriel certa tarde, enquanto faziam o dever de casa juntos na mesa da cozinha, "o senhor tem família?" Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu tinha uma esposa e 2 filhos. Mas eu era tão ocupado com o trabalho que eles se cansaram de mim. Agora eles moram longe." "O senhor sente saudade?" "Muita. Mas eu não fui um bom pai, Gabriel. Eu nunca brinquei com meus filhos como brinco com você. Nunca conversei com eles como converso com você." Gabriel colocou a mão pequena sobre a mão calejada de Marcelo. "Mas o senhor pode tentar de novo, né? Minha mãe sempre diz que nunca é tarde para a gente melhorar." Naquela noite, Marcelo escreveu uma carta para seus filhos. Não pediu perdão apenas. Explicou como havia mudado, como um menino especial lhe ensinou o verdadeiro significado da vida.
Mandou a carta junto com uma foto dele e Gabriel, sorridentes, no pequeno apartamento que se tornara seu refúgio. Mas o destino preparava um novo teste. Na semana seguinte, Gabriel começou a passar mal na escola. Dores de cabeça constantes, cansaço excessivo. Dona Maria, preocupada, levou o filho ao posto de saúde. O diagnóstico foi devastador. Gabriel precisava de uma cirurgia neurológica urgente. Um tumor benigno estava pressionando seu cérebro, causando sintomas. A operação custaria quase R$ 100 mil, e o SUS tinha uma fila de espera de 2 anos. Não temos esse dinheiro, doutor, disse Maria, com a voz quebrada. Infelizmente, sem a cirurgia, o Gabriel pode ter complicações sérias, talvez irreversíveis. Marcelo estava na sala de espera quando Maria saiu do consultório chorando. Ao ouvir a notícia, sentiu o mundo desabar novamente. Mas desta vez, não era por ele. Era por aquele menino que havia transformado sua vida. Dona Maria, eu vou conseguir esse dinheiro, disse Marcelo, segurando as mãos da mulher. Mas como, Marcelo? Você mesmo me contou que perdeu tudo. Eu vou dar um jeito. Gabriel me ensinou que sempre há uma saída quando a gente age com amor. Naquela noite, Marcelo não dormiu. Fez uma lista de tudo que ainda possuía. Pensou em cada contato que poderia ajudar, cada favor que poderia pedir. Gabriel havia dado esperança quando ele mais precisava. Agora era sua vez de retribuir. Olhando para o porta-retratos na mesinha de cabeceira, Marcelo fez uma oração silenciosa. O menino que lhe ensinou a ser gente grande precisava dele agora, e ele não ia desapontar seu pequeno mestre. A batalha pela vida de Gabriel apenas estava começando. Marcelo não dormiu durante 3 dias. Vendeu tudo que ainda possuía, relógio, anel de formatura, até mesmo sapatos caros que ainda usava. Ligou para cada pessoa que conhecia, humilhando-se, pedindo ajuda, contando a história de Gabriel. Muitos riram dele, outros desligaram o telefone, mas alguns poucos se sensibilizaram. Você mudou muito, Marcelo, disse Roberto, um antigo sócio, depositando R$ 5 mil em sua conta. Nunca te vi lutar tanto por alguém. Gabriel me ensinou que a gente só descobre quem realmente é quando tem a chance de ajudar alguém sem esperar nada em troca. Dona Maria tentava impedir que Marcelo se sacrificasse tanto. Você já fez demais por nós, Marcelo. Não pode se destruir por nossa causa. Dona Maria, a senhora não entende. Gabriel me salvou. Quando eu o conheci, eu estava morto por dentro. Agora eu sei para que vim ao mundo. Para proteger pessoas como ele. Gabriel, mesmo debilitado pelas dores de cabeça, mantinha seu sorriso característico. Seu Marcelo, não fica triste. Se for para eu partir, eu vou feliz sabendo que ganhei um amigo tão especial. Você não vai partir coisa nenhuma, meu garoto. Vou conseguir esse dinheiro, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Foi então que Marcelo teve uma ideia desesperada. Lembrou-se do terreno que havia comprado anos atrás para construir um prédio residencial. Com a falência, ele havia esquecido que aquele terreno não estava no nome da empresa, mas no seu nome pessoal. Tecnicamente, ainda era seu. Correu até o cartório e descobriu que o terreno valia exatamente R$ 98 mil, quase suficiente para a cirurgia. Sem hesitar, colocou à venda imediatamente. Em uma semana, conseguiu um comprador. Gabriel vai operar amanhã, anunciou Marcelo, chegando em casa com os olhos vermelhos de emoção e cansaço. Dona Maria desabou em lágrimas nos braços dele. Você é um anjo, Marcelo, um anjo que Deus mandou para nossa família. Na manhã da cirurgia, Gabriel estava calmo, segurou a mão de Marcelo e disse: se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que o senhor fique com meu porta-retratos, aquele que eu estava fazendo para o senhor quando a gente se conheceu. Que porta-retratos, Gabriel? O menino sorriu fraco. Eu estava fazendo um igualzinho ao que te dei, mas esse era para mim guardar uma foto nossa, para nunca esquecer do dia que ganhei um amigo. Marcelo não conseguiu segurar as lágrimas. Naquele momento entendeu que Gabriel o havia adotado como pai, muito antes dele se dar conta. Beijou a testa do menino e sussurrou: você vai sair dessa, meu filho. Você vai sair dessa porque ainda tem muito amor para espalhar por esse mundo. A cirurgia durou 6 horas.
Marcelo e Maria permaneceram na sala de espera, rezando, conversando sobre Gabriel, lembrando de cada momento especial. Quando o médico finalmente apareceu, ele estava sorrindo. A cirurgia foi um sucesso total. Gabriel vai se recuperar completamente. 6 meses depois, Gabriel estava correndo de cadeira de rodas pelo quintal da casa nova que Marcelo havia alugado para eles. Uma casa simples, mas com um quintal onde o menino podia brincar à vontade. Marcelo havia recomeçado do zero, trabalhando como instrutor em uma escola de marcenaria, ensinando jovens carentes a trabalhar com madeira. "Seu Marcelo, chegou uma carta para você!" gritou Gabriel, acenando um envelope internacional. Era de seus filhos, de Paris. Pela primeira vez em anos, eles haviam respondido suas cartas. Queriam conhecer Gabriel, o menino que havia transformado o pai que eles perderam num homem que gostariam de chamar de pai novamente. Naquela tarde, sentados na varanda da casa simples, Gabriel e Marcelo trabalhavam juntos em um novo porta-retratos. Este seria especial. Guardaria a foto dos dois no dia em que se conheceram, tirada por um passante na praça onde tudo começou. "Seu Marcelo", disse Gabriel, lixando cuidadosamente a madeira, "o senhor sabe qual é o maior presente que uma pessoa pode dar para outra?" "Qual, meu filho?" "A chance de ela se tornar uma pessoa melhor." Marcelo sorriu, observando aquele menino extraordinário que havia lhe ensinado que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se é capaz de dar. O porta-retratos original, aquele que mudou sua vida, estava na estante da sala, ao lado de fotos da família que ele havia reencontrado graças ao amor de uma criança. Gabriel havia perdido o movimento das pernas, mas ensinado a um homem ferido como voar novamente. E naquela tarde dourada, enquanto trabalhavam juntos, pai e filho de coração, ambos sabiam que haviam encontrado o maior tesouro do mundo: o amor que transforma, que cura, que salva. O presente de um menino cadeirante havia salvado não apenas um bilionário falido, mas 2 corações que aprenderam que a verdadeira riqueza está na capacidade de amar sem condições.